Oi, pessoal! Mua! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom sábado, bom final de semana. Eu já vou começando assim, porque hoje nós falaremos sobre o cinema brasileiro. Então, hoje é o nosso terceiro dia falando sobre cinema, e na próxima nós também falaremos sobre cinema, mas falaremos como se faz uma produção cinematográfica. Então, vocês terão conosco, eu espero aí, boas dicas de como fazer a própria produção cinematográfica, perdão. Eu tenho certeza que nós temos muitos cineastas aí, né, que moram dentro de algumas pessoas e é hora de colocar tudo para fora. O nosso tema de hoje, ele será a ousadia brasileira, e nós estamos chamando o cinema brasileiro de ousadia brasileira, porque fazer cinema no Brasil, você esbarra em muitos problemas, a começar pelos fomentos, que são raros e difíceis, eles só acontecem para pessoas já consagradas. Quantas boas ideias acabam morrendo por falta de fomento, né? Para pagar o diretor, roteirista, ator, produtor. Então, assim, é muito complicado. E segundo, o respeito ao cinema. O cinema é uma linguagem cinematográfica, é uma linguagem. Portanto, ele é tão importante quanto a literatura. É uma forma de você ler, é uma forma de você se informar, é uma forma de você pautar cultura em um país que carece de tanta cultura como nós, o Brasil. Então, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente pode tranquilamente falar de ousadia. E com isso eu peço para alguém me puxar da tomada para que vocês possam cumprimentar as pessoas. Eu passo a palavra para quem? Para a Bia e depois eu devolvo para a Van? Isso! Já passa para mim que depois a Van já dá um oi dela e já começa com o tema, Tá né? bom, tá Eu vou falar aqui bom. só um rapidinho oi, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Começando mais uma semana com o cinema, como a Marília falou, né? E a gente já vai começar com tudo, porque cinema é uma coisa que a gente fala e não para de falar, né? A gente começa e Não, vai. Isso aí, um exatamente. assunto muito gostoso, né? Olá, pessoal, tudo bem com todos? Eu espero que sim. Eu estou bem, nós estamos bem, né? Começando mais um programa muito bacana, que eu adorei esse tema cinema. Todo o programa está sendo muito bacana, então eu estou muito feliz com esse tema. Espero que vocês gostem também. E hoje, né, como a Marília falou, como as meninas já disseram, nós falaremos sobre a ousadia brasileira e eu quero falar aqui, já começando pela primeira sessão de cinema no Brasil, que aconteceu em 1896. Olha Século quanto tempo, retrasado. né? Muito tempo. Essa invenção chegou ao Brasil poucos meses depois da demonstração pública do funcionamento de um cinematógrafo, que a gente já até comentou aqui, né, em outros programas já. Em 8 de julho de 1896, não vamos esquecer que nós estamos falando de 1800, né? A primeira sessão de cinema foi realizada aqui no Brasil e aconteceu na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, exibindo pequenos filminhos, né? Assim, que traziam filmagens de cidades europeias. Olha que legal, eram coisinhas, né? Não era essa coisa estrondosa que a gente vê hoje, mas que já era um filme, né? É, Se me permite, Bia, quando a gente fala que eles traziam pequenos filmes, né, das cidades europeias, isso porque a essa época a França ela tinha o mesmo, eu diria que o mesmo efeito, né? A cultura na França tinha o mesmo efeito que os Estados Unidos tiveram, né, nos países terceiro-mundistas, e aí a gente inclui o Brasil, a partir da década de 60. Isso porque a gente pode notar claramente, né? Muitas das nossas coisas ainda levam o nome em francês. Muitas das nossas coisas, né? Sutiã, penhoar, biquíni, né? Se a gente observar, abajur, né? E por É, que nós chamamos... Por que lingerie. lingerie, exatamente. Por que eles estão em francês? Justamente porque nós absorvíamos a cultura europeia, mais especificamente a francesa. Depois dos anos 50, 60,
justamente por conta da indústria cinematográfica norte-americana, nós passamos a adquirir a cultura norte-americana, até porque ela também é americana, nós somos americanos, somos já é mais em casa, né? Já estamos mais em casa. Exatamente, já está no continente, né? Nós somos sul-americanos, mas né? A gente não deixa de ser americano, todos nós. Então, assim, esse é um tema bem bacana. Eu acho que um dia a gente conversa sobre isso, né? Mas bem lembrado quando você fala de cultura europeia e a questão dos franceses. Sim. Vamos lá, Bia. Esse de 1896, né? Ele foi o ponto assim de partida no cinema aqui no Brasil, né? Como a avó falou, foi a primeira vez que tinha sido passado aqui no Brasil. E as primeiras filmagens, elas começaram a ser realizadas a partir daí. Para isso, né, eram necessárias filmadoras, e as primeiras que vieram aqui do tipo, né, elas também chegaram ao nosso país na década de 1890. Então, as primeiras filmagens, elas foram realizadas no Brasil por Vittorio De Maio, né, que é italiano, dá para ver no nome aqui, Afonso Segreto, e José Roberto Cunha Salles. Foram os primeiros aí que gravaram aqui no Brasil pra gente, né? Acho muito curioso, porque é incrível você ver a primeira pessoa que gravou, né? Faz história a primeira pessoa, o primeiro filme. É sempre uma história, né? Acaba se tornando um marco, né? Assim. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que levar em consideração que esses são os que nós temos registrados. Isso, é verdade. Né? E aqueles que talvez tenham ocorrido, mas que tenham se perdido por aí, né? Os registros. Antigamente. Como tudo, né? Como tudo, sempre tem coisa perdida que aconteceu antes, mas que não tem registro, né? Exatamente, não se mandava para a nuvem. Não tem como. Né? Eles eram arquivados em rolos gigantescos. Né? E aí isso se perdia, era muito mais fácil, deteriorava, né? A tinta se apagava, coisas assim, né? E acabava se perdendo. Imagina quanta arte. Exato. Mas olha, então eu vou dizer aqui que foi considerado, né, o primeiro filme gravado no Brasil, Chegada do Trem em Petrópolis, de 1897, um ano depois, né, que iniciaram as gravações. A gente já teve a nossa, e esse filme foi gravado então ali em uma estação em Petrópolis, né, uma estação de trem onde chegava ali o presidente Prudente de Moraes. Então, olha que legal. Era um filme que já tinha uma relevância, né? Porque o trem estava carregando o presidente, então, interessante. Muitos questionam, né, a legitimidade, como a Marília está comentando, né? Muitos questionam essa legitimidade dessa filmagem, alegando que ela pode não ter sido gravada aqui, mas na Europa. Isso era típico da época, né? Ou seja, não se valorizava nada em território nacional. Então, assim, há esse questionamento aí, mas o que nós temos é que é a primeira filmagem no Brasil. Então, nós estamos passando aqui para vocês. Aí, se ela é legítima ou não, a gente não tem como garantir, né? Exatamente. E uma coisa importante da gente lembrar é que Petrópolis é a cidade imperial, é onde fica o Museu Imperial, né? Hoje museu, mas na época era o Palácio do Imperador. Então, ela tinha toda uma relevância, né? Exatamente. Então, quando você faz a chegada de trem a Petrópolis, é porque realmente aquilo era o marco dos marcos. Né? E talvez eles tenham usado essa questão de dizer que foi gravado na Europa para a época dar mais valor, né? Porque, provável, claro. Né? Exatamente. Porque é isso que a gente está falando, sobre o cinema nacional não ter esse valor. Então, se você fala que é da Europa, todo mundo vai, né, valorizar mais, vai ver e tudo mais, né? Essas coisas boas. Olha, Bia, Vanessa, pegando carona aí com a Bia, com a Van, você disse muito bem, as pessoas valorizavam muito tudo que era europeu. Né? Então, por exemplo, se uma família era abastada, ela mandava o filho para estudar na Europa, mormente na França, né? Em Paris, né? Tanto é que a gente tinha um ditado antigo no começo do século passado, que era assim: Paris, toujours Paris.
Ou seja, Paris, todos os dias Paris, né? Ou se você não vive Paris, você não é ninguém. Então, o mundo era dividido entre quem conhecia e tinha vivido em Paris e quem não conhecia. Quem não tinha. Agora, olha, e aí a gente passa, né, por toda a estruturação de uma classe média alta, né, toda essa fragmentação para chegar exatamente nos dias de hoje. Que loucura, as pessoas, né, que realmente estão se destacando na intelectualidade, elas moram em lugares que você olha e você fala, o quê? Esqueceu de terminar a construção? Elas moram assim, elas moram no meio do mato, em casa feita de tábua, e são pessoas que têm uma influência gigantesca. Exatamente. Então, antigamente, você esperava, por exemplo, que essas pessoas morassem em palacetes, né, em casas ultra sofisticadas, com 3, 4 piscinas dentro da mansão. Hoje a pessoa precisa ter sossego e internet. Só. Exatamente. Então, hoje, a valorização é outra. Eu estava conversando esses dias com um pessoal de fora, não era daqui. Então, assim, são várias pessoas que compõem um grupo, né, de estudos que nós temos, mas aí de gente espalhada pelo mundo. E um deles dizia o seguinte, eu tenho 3 mudas de roupas. Eu tenho um sapato. Pessoas minimalistas. Totalmente minimalista. Eu moro num cômodo, no meio de uma reserva florestal, que permite pessoas morarem nela. Então, eu moro sozinho, eu acordo porque eu vim a esse mundo comigo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho internet para poder trocar essa experiência com as outras pessoas. Mas eu não fico entrando na internet 2 horas da manhã. Oi, tem alguém acordado aí? Eu estou sem sono. Se eu estiver sem sono, eu vou olhar as estrelas. E se estiver vai fazer uma meditação, vai respirar o ar puro. E se estiver chovendo, eu vou ouvir o que a chuva tem a me dizer. Então, quem é essa pessoa? É um coitadinho que não tinha possibilidades? Não. Ele pegou tudo que ele tinha, e não era pouco, e destinou para a caridade. Nossa, e foi dar valor ao que realmente tem valor, né? Exatamente. Às vezes a gente fica apegado e não aprecia, essas coisas. Exatamente, ele é vegano. Nossa. Então, ele planta tudo que ele come. E ele diz, eu preciso comer muito pouco. E por aí vai. Então, é uma estrutura de vida que poucos de nós teriam capacidade para exercer. Né? A gente precisa se libertar de muita coisa, né, para poder chegar nesse ponto. E nem sempre a gente consegue, né? Assim, não é fácil. Não é fácil. Então a gente sai, né? Por que eu falei isso? A gente sai daquele modelo mega europeizado, onde só Paris, né? Paris, toujours Paris, onde só Paris tinha valor, ponto final. Se você não conhece Paris, você não serve para nada. Tem que ter morado em Paris. E, ao mesmo tempo, você cai hoje, né? Nessa percepção de mundo que vai muito além. Só para fechar a questão, ele contou uma experiência que ele estava andando na mata e ele machucou o pé, ele fez um rasgo no pé. Ele tem conhecimentos, né, de medicina alternativa, Bia. E aí, o que ele fez? Ele fez um macerado com a própria saliva e folhas. Colocou ali. E foi secando, até que sarou. Ficou a cicatriz? Ficou, mas sarou. A pessoa aprende, né, a se virar, a ser sozinho, né? Assim. Exatamente. A lamber as próprias feridas. E a se conhecer, sem precisar de todos esses... Tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Que é só ir ali e pegar. Exatamente. Então, isso é fantástico, bacana. Né? É bacana, isso mexe, interessante demais. Isso mexe realmente com a gente,
mexe com todos nós, né? Que, por exemplo, vocês são artistas. Então, vocês entendem claramente o que seja isso. A gente pode não ter esse modelo de vida por conta de família e estrutura e tudo mais, né? Pessoas que dependam de nós, crianças, pessoas idosas. Mas vocês entendem claramente o que eu estou falando. E essas coisas ensinam muito para a gente, né? Muito, muito. É assustador. Olha, eu acabei entrando na fala da Bia. Bia, mil perdões. Imagina, eu já vou puxar o carrinho junto da Europa ali, que estava falando da Paris ali, né? Outra filmagem também que foi muito importante aqui no Brasil. Ela foi realizada pelo Afonso Segreto, que eu já falei ali em cima, né? Quando ele retornava da Europa, porque como a Marília falou, né? Quem não vai a Paris não é nada naquela época. Então, ele estava retornando da Europa e foi responsável por gravar esse filme aqui no Brasil em 1898, um ano depois do que a Vanessa falou, né, do Chegada de Trem em Petrópolis, desculpa. Né, ele foi o responsável pela aquisição de filmes para exibição em um cinema no Rio de Janeiro. Em uma dessas viagens dele, ele trouxe uma filmadora aqui para o Brasil. E quando ele chegou, ele gravou uma vista da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né? Ele gravou e mostrou esse vídeo para todo mundo, esse filme para todo mundo, né? Fala, Mari. E ainda não tinha o Cristo Redentor. Não tinha. Quando ele fez, não tinha. Olha a época. E é por isso, gente, que essa filmagem aconteceu, né? Essa filmagem do Afonso Segreto aconteceu em 19 de junho de 1898, e é por conta dela a data do cinema brasileiro. Então, o cinema brasileiro é comemorado em 19 de junho. Olha, vai fazer aniversário mês que vem. Eu vou contar um segredo para vocês, ouvintes queridos. A Bia e a Vanessa fazem aniversário pertinho do cinema brasileiro. Tá chegando. Comemoramos juntos, né? E essa data, então, é comemorativa do cinema brasileiro em homenagem a Afonso Segreto. Entretanto, essa filmagem dele, nenhuma cópia foi preservada, o que faz com que a existência desse filme seja questionada também. Mas os primeiros filmes produzidos aqui no Brasil eram pequenos documentários que retratavam as cenas do cotidiano, olha as crônicas aí no contexto cinematográfico. E foi a partir, né? Foi a partir do século XX que o cinema começou a se popularizar e diversas salas de cinema fixo começaram a ser construídas no Rio de Janeiro e São Paulo, as grandes capitais, né, da época. Além dos locais de exibição terem se popularizado, as produções também começaram a prosperar. E é por isso que o cinema ganha aquele ares de assistir um filme tem que ser mega prazeroso. Antigamente, enquanto você assistia o filme, você recebia a presença de garçons. As telas eram mais altas porque os garçons circundavam por aqui, oferecendo quitutes, né? Café, salgadinho, bolos, delícia mesmo. E as pessoas, então, ao invés de se acachaparem nas poltronas dos cinemas como hoje, elas ficavam sentadas numa mesa, à meia luz. Como se fosse a apresentação, né, de um show, por exemplo, num teatro. Exatamente, fantástico. E aí vinha o filme propriamente dito. Van, querida, perdão. Ah, que legal. Não, eu acho muito interessante saber dessas curiosidades, né? Eu acho muito bacana. E essas produções eram de orçamento muito baixo também, né? E qualidade técnica, assim, né? Não tinha toda essa indústria cinematográfica que tem hoje, né? Estava apenas começando. Mas mesmo assim, as primeiras produções foram feitas com histórias de ficção, foram bem produzidas, mesmo assim, né? Com o que era possível no momento, né? Naquele período, né? Essas produções eram principalmente obras de comédia, embora também houvessem produções dramáticas, sempre tem que ter, né? O dramalhão tem que haver, não tem como fugir. Então, entre os filmes produzidos, houve obras que tiveram mais de 800 exibições,
o que era um número expressivo, considerando a época, né? Lembrando de que a gente está falando de lá 1900, né? Começo Então, do assim, século passado. então era muito expressivo o número. E aí, a partir de 1909, um pequeno fenômeno se estabeleceu nas salas de cinema do Brasil. Os filmes cantados. Nessa época, os filmes eram mudos e os donos de salas de cinema, pensando em tornar seu negócio mais atrativo, passaram então a contratar atores e cantores para dublar os filmes ao vivo. Olha que interessante. Ai, que legal. Essa prática atraiu, né, muitas pessoas para o cinema, né, de São Paulo e do Rio, como a Marília já falou, até pela curiosidade. Olha que bacana, um cinema mudo com um cantor ou um ator ali dublando ou cantando o que estava sendo passado em imagem no cinema, o filme. Olha que bacana e que criatividade, né? Total, vocês concordam? Total. Que era muito mais interativo do que hoje, por exemplo. Você pega uma mega produção de Hollywood e aí você vê que tem 1, 2 ou 3 atores principais e o resto é monstro, princesa, príncipe que veio das galáxias lá não sei de onde, mas é tudo o quê? É tudo uma construção da própria tecnologia, eles não são reais. É verdade. Né? São figuras animadas. De ator mesmo são, né? Não é meia dúzia. E detalhe, de ator uma meia dúzia e mais. Não tem diálogo, né? Tem assim, tomaram o seu reino. Aí ele olha, vou tomar de volta. E aí, acabou. Aí o resto é ação. Né? É guerra, vem, e vai o monstro, e vem a princesa, e sobe a nave, e desce. Não tem jeito, Marília, não tem jeito. As pessoas da nossa época, do nosso tempo, nunca vai se acostumar com essa falta de interação que a gente tinha. Interação pessoal, né? Assim. Hoje a interação é com máquina. É com máquina. Então, os efeitos visuais, eles fazem o filme, é triste, muito triste. Né? É triste. Claro que eu não quero, por exemplo, que venha alguém representando um dinossauro, né? Como o Parque dos Dinossauros. Claro que não. Eu não quero alguém vestido de dinossauro. Eu quero um dinossauro grande, bonito, forte, devorador e tal, porque a gente imagina, nosso imaginário é esse. Porém, veja, a partir do momento que você não tem um discurso cinematográfico, ele se perde. E quando ele se perde, você perde o cinema como parte de uma obra artística. A essência, eu acho, né? Você perde a essência. Se você Mas sabe o que eu penso? Oi. Pode falar, Marília. Claro, não. Pode completar, por favor, Wanda. Não, eu penso que, na verdade, isso tudo é consequência, é resultado do capitalismo, né? Na verdade, hoje eu digo o mundo, né? Faz o que tem um retorno de capital maior. Então, ninguém está pensando muito na essência de nada, ninguém está pensando muito em vamos contratar um ator que saiba ali, que tenha propriedade, que saiba o que está fazendo. Não, se a carinha bonita do Instagram estiver dando mais retorno, então a gente vai para a carinha bonita, mesmo que ela não saiba atuar. É verdade, verdade. Na verdade, é tudo consequência do capitalismo. Então, gira em torno do que dará mais retorno. O que dará mais retorno é a carinha bonita, não o cara que estudou teatro desde, né? É mais ou menos isso. Não é para ser uma crítica, mas enfim. Mas não é para ser, né? Mas foi. A gente não quer outro criticar. assunto, mas é que a gente não consegue superar essas coisas assim que não deveriam ser assim, né? Não deveria ser assim. Não deveriam. Não. Eu não sei, Bia, o que você acha? Eu fico imaginando como era antigamente o filme com a pessoa cantando e dublando, que coisa gostosa. Era como se fosse um show, né? Sim, era um show, não era simplesmente um cinema. Vamos no cinema, senta na poltrona e assiste.
Era Eu uma coisa, imagino né? todo esse pessoal indo para o cinema ver essa novidade. Ai, que Devia ter sido delícia, uma coisa gente. muito. Já imaginou? Que legal que era na época ainda. Era uma coisa assim, né? Que surgiu nova, assim. Extraordinária. Gente, incrível, eu achei. Achei incrível. Eu ia ser a primeira a aparecer lá. Ia ser a primeira, ia sentar ali perto, só pra ficar olhando o cantor cantar ali, ó. É verdade. Mas como a gente estava falando, né, que tem o efeito visual e tudo mais, a gente vê muitos disso em filmes de Hollywood, né, que são os conhecidos aí de ter efeito para dar e vender, né? A gente fala então que a partir da década de 1910, o cinema nacional mesmo, nossa, ele começou a sofrer com a concorrência do cinema estrangeiro, né? Principalmente dos filmes de Hollywood, né? A invasão dos filmes estrangeiros aqui no nosso cinema nacional, ele se acentuou depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos eles passaram por um forte crescimento econômico, que nem a Má falou, Exato. né? A partir de 60, a gente começou a sofrer muito a ter essa conexão com os Estados Unidos, né? Com a América do Norte. A partir, então, da década de 1930, a entrada de filmes norte-americanos ela foi facilitada pelo nosso governo e os cinemas nacionais passaram, então, a priorizar produções estrangeiras, embora o governo ele ainda explorasse, né, o cinema para transmitir os telejornais, né, que eram pequenos jornais que eram passados nos cinemas, né, para trazer o noticiário do governo e tudo mais, que eles não podiam perder a chance, né, de também ter um espaço ali, apesar de ter muita gente ia no cinema, então era a hora deles também ainda lançarem esses telejornais nos cinemas, né? Então a gente fala que o Verdade. filme estrangeiro aí começou a surgir e foi crescendo, crescendo até hoje, né? Se a gente vê muito no cinema, a gente vê que a maior parte são filmes estrangeiros. Poucos são filmes nacionais, né? De 10 filmes, É, 2 são é. nacionais e 8 são estrangeiros, né? Por aquelas dificuldades, né, que a gente relatou aqui no começo. Agora, uma coisa que talvez, né, vocês não saibam, e eu me lembro que a minha mãe me contava, na década de 50, nós não tínhamos televisão no Brasil, né? A televisão no Brasil, ela vai chegar no comecinho dos anos 60, e ela se populariza em 70, né? Tanto é que antigamente quem tinha televisão, por exemplo, numa rua ou num bairro, reunia toda a molecada num determinado horário para poder ver desenho animado. A programação não era como hoje, né? Ela era extremamente limitada. Então, em alguns horários, você tinha desenho do Pica-Pau, você tinha desenho do Pato Donald, né? Essas É. coisas. Então, assim, do Patolino, né? Do Coelho Pernalonga. E aquilo acontecia, era uma sessão de desenho de meia hora, 40 minutos e acabava. Saía do ar a TV. Então, na década de 50 não havia TV, só o rádio. E as pessoas costumavam frequentar cinema, pelo menos, de 2 a 3 vezes por semana. Não existiam shoppings. Os cinemas eram nos centros das cidades. Então, a gente, né, a mamãe contava que as pessoas iam ao cinema como quem fosse, quem ligasse a TV. E tinha um espaço no cinema que acontecia antes do filme, chamado Canal 100. O Canal 100 era responsável por fazer, como é que eu diria, o telejornal, né? Era o cinejornal. Então, ele passava as notícias da semana ou da quinzena, normalmente ligadas, né, aos problemas do pós-guerra, a gente está falando do pós-Segunda Grande Guerra. Então, era chamado de Canal 100. Então, ele passava não só isso, como também notícias do futebol, né? E tinha aquela musiquinha clássica que eu acho que todo mundo conhece. Tan, 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 taran, tan. Essa musiquinha era clássica, né? E as pessoas iam e chupavam drops do Cora, comiam bombom Sonho de Valsa, Ai, que ainda é o pipoca, preferido. amendoim e
Coca-Cola, que aproveitou o crescimento da indústria cinematográfica brasileira para poder se instalar aqui, porque nós só tínhamos o Guaraná Champanhe Antártica. Como é que a Coca-Cola entrou no Brasil e em outros países? Através de propaganda subliminar. É. Ou seja, em determinados momentos críticos do filme, piscava a mensagem: beba Coca-Cola. Ora, a gente sabe que hoje a propaganda subliminar é proibida, à época não era. A gente sabe que o ato de beber está atrelado ao fato de ter sede. Então, uma mensagem era dada para o seu cérebro: beba Coca-Cola. Então, você está com sede de Coca-Cola. Quando você terminava o filme, tinha comido um montão de coisa doce e salgada, você estava mesmo com sede. E aí você saía e já encontrava ali o balcãozinho com as garrafinhas de Coca-Cola, né? As moças vendendo Coca-Cola e você sempre tomava atraentes. Sempre atraentes, 1, 2, 3, 4, dependendo. E aquilo começa a crescer de maneira tal que hoje você já não passe mais sem Coca-Cola na geladeira. Graças a Deus eu sou liberta deste mal. Uma casa classe média, né, básica, ela tem o quê? Ela tem sempre Coca-Cola. Se não é latinha, é garrafa. Se não é garrafa, é aquela 2 litros, porque teve não tem jeito, é gostoso, né? Não tem jeito. O que é gostoso para o paladar, não importa se é bom para a saúde, se não é, a gente atrai a gente, né? É inevitável. Atrai. É inevitável. Exatamente. A cara da Bia, de tipo, atrai. Atrai. Pior que atrai. Quando eu era menorzinha, eu vivia bebendo Coca. Eu era viciada em Coca-Cola. Minha mãe, ela me chamava de cocólatra. Meu Deus! Eu era viciada em Coca, então ela me chamava de cocólatra. Até hoje, de vez em quando, ela fala, deixa a Coca pra Bia que ela bebe porque ela é cocólatra. Eu não bebo mais tanta Coca, agora eu já tô mais do suco. Né? Mas de vez em quando a gente compra uma Coca aí e aí acaba tomando, né? Ah, meu Deus, mas a Coca se estabelece justamente por conta da indústria cinematográfica. Mas, olha, deixando a Coca da Bia de lado, a gente vai dizer que, apesar da forte influência do cinema estrangeiro, né, o cinema brasileiro ele ganha novo fôlego a partir da década de 30. E exatamente nessa época, surge uma produtora de filmes chamada Cinédia, que passou a produzir algumas obras que deram origem a um gênero conhecido como chanchada. Todo mundo conhece, obviamente, é típico do cinema brasileiro, né? E esse gênero, ele viveu o seu auge na década de 40, 50, e ele perde um pouco de força na década de 60. Por exemplo, as chanchadas, como é que a gente poderia definir melhor, né? Eram produções de filmes que exploravam temas da cultura popular, especialmente o carnaval, e traziam enredos dramáticos e humorísticos que possuíam musicais. Então, uma obrigatoriedade da chanchada era ter aquele tipo de pastelão, gente caindo, né, gente rolando, né? E também musicais. Por exemplo, a gente pode dizer que nesse gênero, uma figura se estabeleceu como um dos grandes nomes da cultura brasileira, que foi ninguém mais, ninguém menos que Carmen Miranda, né? Então, o que acontece? Ela cantava muito nesses filmes. E esses filmes, eles sempre tinham espaço para que um número musical se apresentasse. A música sempre esteve presente, né? O canto sempre esteve presente, né? A arte musical sempre esteve presente. E isso é uma coisa muito legal, porque se a gente parar para pensar, o cinema ele permite a pluralidade dessa convivência artística, né? Então, eu acredito que no futuro, aliás, isso é até descrito já em alguns livros de ficção. No futuro, você entra no cinema e você vai, se você tem uma cena de floresta, por exemplo, você vai sentir o cheiro da terra molhada, vai ouvir o canto dos pássaros aqui no seu ouvido, vai sentir aquele friozinho natural. Se você entra numa cozinha, você vai sentir o cheiro do prato que esteja sendo preparado.
E vai sentir aquele calor, vai sentir aquela situação plena, né? Aquele odor. Então, o cinema ele vai trabalhar no futuro com situações multissensoriais, né? Já Para se existe tornar mais realista ainda, mais né? Olha realista que ainda. legal. Exato, por exemplo, você vai assistir uma cena de um terremoto. Aí A que sua ninguém vai cadeira suportar a falta da Coca-Cola mesmo, porque imagina, vão sentir o cheirinho, vão sentir as borbulhinhas dela. Exato. Você vai assistir uma cena de terremoto, a sua cadeira vai tremer. Você vai assistir uma cena de, por exemplo, maremoto, né? Você vai sentir a sua cadeira caindo um pouco para trás. Se Nossa, a você vê uma cena tecnologia de é uma grande incrível, né? total, uma cena de uma grande chuva, você vai sentir respingos. Já pensou? Então, o cinema multissensorial, ele está sendo trabalhado já, e ele vai ser um espetáculo à parte. Vocês já pensaram? Que fantástico! Com Vamos, certeza puxa será. da tomada. Vamos lá. Mas, nossa, será muito fantástico, né? Muito fantástico, com certeza. Mas isso nós estamos falando de futuro, não muito longe, eu suponho. Mas vamos voltar a falar de passado, por enquanto. Então, foi no final ali, a partir do final da década de 1950, né? Década de 50, uma corrente cinematográfica se estabeleceu no nosso país e se tornou uma das mais importantes do nosso cinema, que foi o cinema novo. Essa corrente era altamente politizada e realizava críticas ao estado do cinema brasileiro, fortemente influenciado pelo cinema norte-americano, né, como sempre. Além disso, as produções do cinema novo procuravam denunciar a pobreza da população brasileira, criticando gargalos de nossa sociedade, como a desigualdade, né? Sempre criticando ali várias dessas situações assim que não eram pontuais, né? Parece que são eternas, infelizmente, porque hoje a gente ainda tem as mesmas situações, né? Inacreditavelmente. Então, as obras do cinema novo também se conectavam com ideias que procuravam promover a defesa da classe trabalhadora e toda ali a denúncia que essa corrente fez da situação do país ficou conhecida como estética da fome. Então, eles procuraram trabalhar muito em cima dessa popularidade, né? Olha que Exatamente. nome forte, né? Estética da fome. Olha. Perfeito, Bia. Muito, Estética muito da fome. forte. Nome muito forte. Então, nós tínhamos dois gêneros de cinema no Brasil: as chanchadas e depois o cinema novo, né? Que justamente quem gostava da chanchada não curtia o cinema novo. O cinema novo, que era mais de intelectuais, não curtiam a chanchada, E o né? cinema novo, pelo que eu entendo, ele era mais realista, né? Ele estava tratando a nossa história, né, no momento. Exatamente. É fantástico. Se a gente parar para pensar, é fantástico. E é importante, né? É relevante. É uma coisa muito Sim, relevante. Não era só o oba-oba da chanchada, né? Exatamente. Vamos Não, nos divertir, vamos assistir e dar risada. Não, era uma coisa para se pensar, né? Funcionar. exatamente. É exatamente assim que eu vejo. A chanchada era toda oba-oba, dancinha, né? Canção. E ó, o cinema novo era mais ver o que está acontecendo, real, assim, filmar a realidade, né? Tanto que com a ditadura militar aqui no Brasil, a gente sabe, né, que as obras do cinema novo, eles foram alvos de censura, né, por conta de toda a realidade que eles mostravam. E os militares, eles procuraram, então, investir em obras não politizadas, porque na época a gente sabe como é a ditadura militar, né? Era tudo censurado, não podia mostrar nada político, então foi tudo, tentaram mudar em uma obra não política, né? A censura do período permitiu que as pornochanchadas se tornassem o principal gênero do cinema nacional. Esse gênero, ele misturava obras dramáticas com cenas humorísticas e eróticas, como o próprio nome já diz, né? Dá para ver no próprio nome. Outra corrente que também foi fortemente influenciada pelo contexto da ditadura
foi o cinema marginal, ou também conhecido como Udi-Grudi, né? Que dentro dessa corrente havia filmes de diferentes gêneros ali, e ela reforçava, né, algumas das características do cinema novo, como a denúncia, né, das desigualdades sociais e tudo mais no nosso país. Grande parte dessas obras, dessa corrente, né, das obras dessa corrente, ela foi barrada, infelizmente, pela censura, pelo mesmo motivo do cinema novo mesmo, por ter política, por ter desigualdade, o que o nosso ditador não queria que mostrasse, né? Isso, exatamente isso, por terem situações que não queriam que ficasse por baixo dos panos, né? Exatamente. E com relação à obra Udi Grude, Bia, eu deixaria aqui como dica para todos, Madame Satã. Madame Satã, que teve Grande Otelo, né? Assim, né? Fazendo o papel da Madame Satã absurdamente fantástico. Foi considerado cinema marginal à época, hoje é uma obra riquíssima, né? De muita coragem, por isso que a gente diz, né? A ousadia do cinema brasileiro. Né? Tinha que ter coragem, né? Precisava muito. Glauber Rocha, um dos grandes cineastas brasileiros, ele tinha uma frase que ele dizia, perguntaram para ele, né, o que é ser um cineasta? E ele respondeu, é ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Apenas isso mesmo. E coragem para passar aquilo adiante, né? Exato, grande Glauber Rocha, né? Um dos grandes cineastas que alavancou o cinema nacional, década de 60, 70, né? Bacana. Fantástico. E aí, falando, né, das produções, né, brasileiras, o cinema nacional tem muita produção, assim, reconhecida, inclusive internacionalmente, né? Dentre os grandes filmes do nosso cinema, nós temos aqui alguns destaques. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola para vocês, que é Deus e o Diabo, Na Terra do Sol, tem Vidas Secas. Depois a Marília, se ela tiver alguma coisa para falar de algum desses temas que eu estou falando, fique à vontade, porque eu adoro ouvir as curiosidades que a Marília sempre traz para a gente, é bacana. Então, olha, O Bandido da Luz Vermelha, São Paulo, Sociedade Anônima, Cidade de Deus, O Pagador de Promessas, Macunaíma, Central do Brasil, Pichote, A Lei do Mais Fraco, Ilha das Flores, Eles Não Usam Black Tie, Lavoura Arcaica, Bye Bye Brasil, O Assalto ao Trem Pagador, Rio 40 Graus, Memórias do Cárcere, Tropa de Elite, Dona Flor e seus dois maridos, meu Deus, O Homem do Sputnik, Toda Nudez Será Castigada, nossa, esse eu apresentei uma peça bacana, O Beijo da Mulher-Aranha, A Marvada Carne, Os Saltimbancos, Trapalhões, Carandiru, olha quanta coisa, muita coisa, e muita tem coisa. Muito mais, né? Tem as comédias também que a gente não comentou, né? Verdade. Tem um monte de comédia também, a gente sabe que o brasileiro é um povo que adora rir, né? Adora fazer comédia. Tá sempre muito sorrindo, bom. Né? Algumas comédias que a gente tem é O Alto da Compadecida, nossa, meu Deus. Lisbela e o Prisioneiro, Bingo, O Rei das Manhãs, a gente tem também Minha Mãe é uma Peça, né? 1, 2 e 3, os três são hilários, né? A gente tem o Cine Hollywood. É o Cine Hollywood, né? O Hollywood brasileiro. Aquele jeitinho, né? O Homem que Copiava, Tudo Bem no Natal que Vem, Se Eu Fosse Você e Meu Passado Me Condena, tudo hilário, né? A gente acaba rindo aí, que é uma beleza. Filmes muito gostosos, né? Muito bacanas. Exato. Aí, quando a gente pega, por exemplo, um filme como Minha Mãe é uma Peça, né? Do nosso queridíssimo, né? Um dos maiores comediantes que esse país já teve, porque ele tira aquele contexto de um transexual, né? Que trabalhe somente com shows.
E ele caracteriza esse transexual na qualidade de uma dona de casa. Então, ele faz a Dona Hermínia. Não, e eu né? estava vendo até que ele faz a Dona Hermínia baseada na mãe dele, né? Ele faz a mãe dele como ninguém. Exato. Igualzinha. Então, o Paulo Gustavo, ele inaugura um gênero muito importante, né, de comédia. Tanto é que tem Minha Mãe é uma Peça 1, 2, 3 e vai. Tem peça de teatro, enfim. A gente aqui não está colocando, né, todas as passagens, né, do filme, mas porque acabou virando uma série, né? Se a gente parar para pensar, quase uma série. Mas, assim, o Paulo Gustavo, quando ele constrói a Dona Hermínia, né, baseado na mãe dele, inclusive, ele constrói uma dona de casa típica. Então, a gente vê que é a figura de um homem caracterizando uma mulher, mas uma mulher dona de casa, né, que mora no subúrbio carioca, né, tem um ex-marido que tem uma amante bonitona. Então, sabe, e ela tem 2 filhos, ela se dá mal com os filhos, né? E ela não está feliz na vida, e assim vai. Então, isso é muito bacana, porque a gente para pensar, puxa vida, Cine Hollywood, por exemplo, né? Cine Hollywood, esse Hollywood, a gente não fala como Hollywood, né? Dos Estados Unidos. É Cine Hollywood mesmo, né? Hollywood. Por quê? Ele se passa né, no Nordeste e é um rapaz, né? Foi até feita uma série na Globo, se eu não me engano. Foi feita. Eu não assisti, né, toda, mas é muito bacana. É um rapaz que ele gosta muito de cinema e ele tem um cinema, né? E justamente por ter um cinema, ele acaba produzindo algumas obras para esse cinema, mas são coisas absolutamente alternativas. Então, o charme dessa produção é justamente mostrar a metodologia e a escassez daqueles que querem produzir um filme e não tem como. Né? Então, assim, a temática é absolutamente fantástica. E a gente aqui não pode deixar de falar, quando a gente fala de cinema brasileiro, pessoal, de Mazzaropi. Mazzaropi foi uma espécie de Charlie Chaplin brasileiro. A gente pode falar isso sem nenhuma dificuldade. Charlie Chaplin, como nós já dissemos em outros episódios, ele foi um dos grandes mestres do cinema, porque ele escrevia, ele interpretava e ele dirigia, além de produzir suas obras. Então, ele deixa um legado absurdamente gigantesco de obras que contextualizam situações e criticam muitas outras situações que eram vivenciadas à época. Mazzaropi não é diferente, só que ele faz com o território brasileiro, com as coisas brasileiras, com a vida brasileira, né? Então, Mazzaropi, ele deixou um legado de filmes brasileiros fantásticos. Eles saem da chanchada, eles não são o cinema novo, ele inaugura uma nova circunstância cinematográfica no Brasil. Então, quando a gente para pensar, né, por isso que o nosso programa de hoje ele se chama A Ousadia Brasileira. Ele realmente, o cinema brasileiro é extremamente ousado. Se a gente pegar os filmes que a Van citou ali, né, a gente vai observar o seguinte: Macunaíma, por exemplo, peça de teatro, é livro, é filme. E muitos aqui, por exemplo, eles não usam black tie, né? Peça de teatro. Fantástico! Peça de teatro também. Dona Flor e seus 2 maridos, baseado na obra de Jorge Amado. Foi inclusive, com a Sônia Braga, né? Linda, maravilhosa. Então, se a gente... Nossa, já tiveram várias, né? Já tiveram várias... Várias Dona Flor. Isso! Né? Se a gente observar aqui, né, nessa lista de filmes, a gente vai notar que 90% deles é oriundo da literatura. Então, né, são adaptações cinematográficas que Toda nudez será castigada, do Nelson Rodrigues. Então, assim, se a gente parar para pensar,
a grande maioria aqui é fruto da literatura brasileira, que é igualmente muito rica. Então, eu acho que hoje, assim, o grande legado que a gente deixa, né, dessa programação de hoje é que essa história de valorizar só o que vem de fora está tão démodé, né? Para a gente ser francês, está démodé. Né? Então, para sermos franceses, está démodé. Está fora de moda, nada a ver. Eu acho que a gente tem que valorizar o produto nacional, sim, e trabalhar para que ele tenha cada vez mais qualidade, porque nós temos condição disso. É o que a gente já comentou, né? O cinema brasileiro, ele está cada vez com mais qualidade, né? Exatamente. Ele tá cada vez mais bacana e está, acho que, apagando esse negócio de que o cinema brasileiro não era valorizado, não era legal, né? Exato, a gente já está, né, criando um outro vínculo, uma outra perspectiva, e por conta disso, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Nossa, né? Tem umas produções muito bonitas, muito bacanas. Começando... acho que agora não dá nem para considerar mais isso, né? Não. Que tá bem legal. Eu sou uma pessoa que eu sou fã. Primeiro que eu sou admiradora das coisas nacionais, porque eu acho que a gente tem que ser, né? Por mais que a gente goste das coisas internacionais, não quer claro, dizer que não pode normal, gostar. né? É natural, lógico, a gente gosta, a gente se espelha e tudo mais, mas a gente não precisa desvalorizar o nosso para poder gostar do outro, né? Não. Claro então, que não. Eu gosto, eu sempre gostei de valorizar, sim, o cinema brasileiro, e eu vejo isso, essa... Mudança, vai elevando, né? Crescimento. Essa alavancada que tá dando cada vez mais, eu gosto bastante. Queridas, eu aproveito, então, o momento para falar tchau para vocês. Até o próximo sábado. É isso, nós esperamos que vocês tenham gostado de mais um programa falando de cinema, e o próximo também será, né? Ainda teremos mais um cinema para vocês. Esperamos que estejam gostando. Nós estamos nos divertindo muito, aprendendo bastante, que é importante, né? E quero me despedir aqui, esperando vocês para o próximo programa. Que todos fiquem com muita saúde. Um beijo no coração. Um beijo grande. Até o próximo programa, até o próximo sábado. Esperamos vocês lá. Quem tiver interessado em saber como faz uma produção cinematográfica, né? Fiquem ligados. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima.